Olá, queridos, graças e paz, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que você está assistindo agora esse vídeo. Hoje eu decidi compartilhar um pouco do meu coração com você, compartilhar um pouco de algumas experiências que eu vivi e que acabaram reverberando na pessoa que eu sou hoje, né? Existem experiências que nós enfrentamos no passado que essas experiências elas acabam por melhorar ou prejudicar o nosso futuro. Depende da forma como nós lidamos com ela. Por exemplo, eu vivi experiências boas na minha infância, como também vivi experiências ruins na minha infância. Experiências que, inclusive, eu até estou escrevendo um livro, já está na editora, uma editora muito boa, quero indicar para você, a editora Bereshit. E nesse livro eu conto um pouco das experiências que eu vivi na minha infância. E tais experiências acabaram reverberando na minha vida adulta, reverberando em minha família, reverberando em meu casamento. E hoje eu estou aqui para conversar com você algo muito importante. Cuide da sua família, cuide do seu casamento, cuide da sua vida. Se existe alguma coisa que causa algum tipo de dor ou que lhe paralisa emocionalmente, procure cuidar disso, porque isso pode gerar um prejuízo muito grande lá no futuro. Às vezes nós enfrentamos circunstâncias, situações que elas acabam travando, danificando muita coisa interna em nós. E nós sabemos que Jesus Cristo ele é capaz de mudar qualquer tipo de história, qualquer tipo de circunstância ou situação que nós vivemos lá no passado. Mas para que Ele faça isso, nós precisamos, de fato, de verdade, nos tornar vulneráveis, nos tornar abertos para aprender, para passar pelos confrontos, para passar pelos tratamentos necessários, ou então essas coisas vão prejudicar as nossas vidas. Eu cresci numa família uma família típica, uma família onde eu tive experiências boas, risadas, brincadeiras, contávamos histórias, assistíamos filmes. Na minha época nós tínhamos aquele filme Jaspion, Thundercast, né? Thundercast, sei lá, She-Ra. Nós assistíamos muitos, e era muito comum quando era tarde. Eu cresci com minha avó e com meu avô, né? Eu não fui criado pelos meus pais. Minha mãe e meu pai não seguiram a vida juntos. E eu cresci com minha avó e com meu avô. E na casa que eu morei com minha avó e meu avô, tinha muitos tios, tinha muitos primos. Então era muito comum, quando era tarde, nós íamos todo mundo para a sala para assistir jazz, assistir tela quente, às segundas-feiras. E era um tempo bom. Contávamos histórias, mas também eu tive experiências ruins que muitas pessoas da minha família não sabem disso. E essas coisas eu tive que guardar para mim. Eu não tinha coragem de falar. Eu até achei que eu estava curado sobre alguns fatos. Mas eu percebi que essas coisas acabaram quebrando algumas coisas dentro de mim. Esses fatos que eu vivi quebraram algumas coisas dentro de mim. E isso acabou prejudicando a minha vida espiritual, minha vida familiar. E por que eu trago isso para você hoje? Porque talvez você tenha algumas circunstâncias que você enfrentou, que você passou, e talvez você não sabe como lidar com elas. E a instrução que eu dou para você hoje é: procure o Espírito Santo. Procure abrir o seu coração para Deus, procure falar sobre isso com o Senhor. Ou então procure alguém de confiança, alguém discreto. Alguém que não vai ouvir de você e depois vai contar para outros. Mas trate dessas áreas que precisam ser tratadas. Busque graça em Deus. Não se permita ficar travado por situações que aconteceram lá no seu passado. A palavra fala em Coríntios
Deixa eu ver se eu encontro aqui, acho que é 1 Coríntios 5,17. Deixa eu abrir aqui, porque eu estou só batendo um papo hoje, não abri aqui. 1 Coríntios 5,17. Eu acho que é isso, tá bom? 2 Coríntios. Olha o que diz. É isso mesmo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Quando nós recebemos Jesus, quando nós nascemos de novo, nós recebemos a vida dele em nós. Nós nascemos de novo. O nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo recebe a vida, a influência de Deus. Nós passamos a ser novas criaturas. Mas Paulo fala no livro de Romanos sobre a necessidade de nós passarmos por um processo de renovação de mente. Esse processo de renovação de mente vai nos ajudando a nos desconectar de tudo aquilo que nos fazia agir errado, que nos prejudicava, que nos prejudica. Porque, embora seja um fato, uma realidade que nós somos novas criaturas, todavia, entretanto, a nossa mente, a nossa alma, ela é um ambiente que ela capta coisas boas e coisas ruins e ela guarda consigo. Então, muitas vezes, as experiências ruins que nós vivemos, elas geram marcas em nós. Elas geram prejuízos em nós. Elas geram destruições em nós. E nós vamos necessitar, vamos precisar da ajuda do Espírito, ok? E talvez até de uma ajuda terapêutica. Só tenha cuidado, tá bom? Quando eu falo ter cuidado é porque tem pessoas que elas querem exercer a sua profissão muito mais embasado em princípios humanistas, né, do que em princípios que estão conectados com a sua fé. Claro que no que tange ao profissionalismo nós não podemos misturar coisas. Todavia, entretanto, nós temos que ter certo cuidado. Então, assim, nós precisamos entender que esses processos, esses acontecimentos que estão dentro da nossa alma, eles começam a sair na proporção que nós começamos agora a buscar a ajuda do Espírito Santo para nos livrar disso. E talvez a ajuda de pessoas, ou de uma pessoa de confiança. Uma pessoa que tem equilíbrio emocional, uma pessoa que tem um espírito e que saiba ser discreto. Caso contrário, isso pode gerar muitos prejuízos às nossas vidas lá na frente. Mas, independente disso, é importante que você entenda isso. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E agora nós vamos precisar passar por esse processo de renovação de mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que esses acúmulos do passado não prejudiquem na sua vida e nem na sua família, nem no seu casamento, nem na criação dos seus filhos. Eu tinha alguns comportamentos, eu tinha um orgulho. Em que sentido? Eu não era de brigar, de gritar, mas eu era de me fechar. E eu era de me recolher em mim mesmo e não sabia me abrir facilmente quando algumas coisas aconteciam comigo. Quando alguns desconfortos aconteciam comigo, eu era uma pessoa que, volta e meia, eu me pegava chorando sozinho. E, como é que se diz? Às vezes você pergunta, por que eu estou chorando, né? Por que eu estou me pegando com esses embates, com esses problemas, com esses dilemas? Mas é porque existem coisas na nossa alma que precisam ser curadas e tratadas pelo Espírito Santo. Então, amados, hoje eu quero falar para você, cuide disso, para que isso não venha destruir muitas coisas lá na frente. E saiba que o Senhor, que o Espírito Santo está disposto e disponível para lhe ajudar, para lhe socorrer, para ser o seu socorro bem presente na hora da angústia. Eu oro para que Deus traga paz ao seu coração. Eu oro para que Deus cure as suas emoções. Eu oro para que o Senhor fortaleça o seu espírito
e você entenda, você compreenda que tudo que Deus tem para você não será frustrado. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. A graça e a paz. Tchau, tchau, queridos.